Bem-vindos, meu nome é Balázs József e sou agente cultural do Consulado Geral da Hungria em São Paulo. E este vídeo faz parte de uma série de entrevistas com sobreviventes do Holocausto de origem húngara residentes no Brasil. As entrevistas são feitas por ocasião do Dia das Vítimas Húngaras do Holocausto, no dia 16 de abril. Neste vídeo, entrevistarei o Sr. Jorge Weiser, que reside em São Paulo. Jorge, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois não. Jorge, por favor, responda a primeira pergunta, que é onde o senhor nasceu, como foi a sua infância, enfim, como começou a sua vida? Bom, eu nasci em Budapeste, na Hungria, e fiquei lá até que saí do Brasil com 24 anos de idade. Eu vim de uma família de classe média, eu diria assim, vamos dizer, bem abastado, nunca faltou nada. Eu tinha uma infância, eu diria, feliz. Eu só pensava em jogar futebol e todos os outros esportes. Os meus pais insistiram para eu aprender música e toquei violino durante 3, 4 anos. Depois tinha um acidente nos dedos e tinha que largar. Aos 6 anos eu comecei a escola elementar. Eu fui para a escola na rua Rökszilárd utca, e depois da guerra foi a faculdade. Eu diria que eu tinha uma infância boa, feliz, sem nenhum problema. Depois, não sei se a gente continua. Sim, sim, porque imagino que a guerra complicou essa sua infância harmoniosa, como relata aqui. Imagino que houve uma época mais complicada com, enfim, os horrores da Segunda Guerra. O que aconteceu exatamente nesse período? Bom, em 19 de março de 1944, quando os alemães entraram em Budapeste e logo depois designaram prédios chamados Zsidóház. O nosso prédio continuou, ninguém entrou no nosso apartamento, nós ficamos no prédio onde estava até 15 de outubro, quando os Nyilas e Salas se ocuparam o governo. Ou seja, os nazistas húngaros, né? Os nazistas. Nessa época de março a outubro, tinha as restrições. Judeus só podiam sair entre 10 de manhã e 3 da tarde. Algumas coisas que como eu gostei de jogar futebol, às vezes cheguei tarde e os meus pais estavam muito, muito preocupados com o meu atraso. Imagina. Mas basicamente assim. E a partir de outubro, até um certo tempo, nós ficamos no nosso apartamento, que o zelador foi amigo da gente e disse que ninguém morava naquele apartamento. Mas em dezembro já começaram a aparecer vozes, não, vamos ver se tem ou não tem ninguém naquele apartamento. Tivemos que fugir. Nós estávamos 3 irmãos. Uma irmã ficou no mesmo prédio numa família que escondeu ela, a outra foi numa outra família, e eu estava junto com a minha mãe num depósito fechado. Então, o pessoal nos sempre alimentou e os dejetos levaram embora diariamente. Mas isso em Budapeste mesmo? Em Budapeste mesmo. Perto do nosso prédio. Era um depósito de uma loja que vendia aparelhos eletrodomésticos. Sim. Nós íamos passar a guerra naquele lugar. Ficamos lá algumas semanas, mas em 24 de dezembro aconteceu uma coisa
estranha, não, estranha especial. Oficiais alemães que foram designados para Budapeste quiseram instalar as casas deles e procuraram fogões, geladeiras e outros aparelhos. O que eles viram na loja não satisfizeram eles. Aí eles falaram, mas o dono quis vender. E o dono falou, não se preocupem, eu tenho um depósito, lá tem outros produtos. Justamente no depósito onde nós estávamos escondidos. O pessoal nos avisou, em 24 de dezembro, bem à tarde, já começou a escurecer, a minha mãe e eu tivemos que sair daquele lugar e fomos andando na rua, não sabíamos aonde que ia. No fim, chegamos a um conhecido cristão e a minha mãe falou, eu quero que me esconda o meu filho. E, por sorte, algum parente desse senhor apareceu no lugar dele e diz, tudo bem, eu levo o menino. Eu tinha 11 anos. 11 anos. Eles me levaram, só tinha uma pequena particularidade, ficou muito perto onde eu morava. Então, todo mundo me conhecia na redondeza. Mas eu fiquei lá até 1º de janeiro de 45. Aí a guerra chegou perto, a fronte chegou perto, tiroteios, canhões, tudo isso. E a família disse que não podia mais manter a responsabilidade e me manter. Eu tinha que sair dessa família e o único lugar que eu podia ir foi o meu prédio onde eu morava. Como todo mundo já foi lá embaixo no overhead, no porão. No porão, eu fiquei lá em cima na casa enquanto a frente chegou, bombardearam o apartamento, mas passou e em 4 de janeiro os russos entraram e a gente praticamente se libertou. Que coragem de voltar, então, nesse apartamento, naquela situação. Mas imagino que não tinha outro lugar, de repente. Não tinha outro lugar. Ir. Mas quer dizer... Muito frio, mas não tinha... alimentação eu recebi daquela família que escondeu a minha irmã também. Então, quer dizer que quando as deportações estavam acontecendo, o senhor ainda estava com essa família que acolheu ou estava no apartamento escondido? Quando as deportações... Sim. O tempo todo, primeiro estávamos no porão, quando as deportações aconteceram. No Natal, 24 de dezembro, eu fui para essa família que me escondeu. E depois, nos últimos 4 dias, eu fiquei no mesmo prédio onde eu morava. E já não procuraram por ninguém, então? Já pensaram que todo mundo tinha ido embora? Não, tinha guerra, todo mundo estava ocupado. Os alemães e os húngaros enfrentaram os russos. Os alemães e húngaros recuaram e os russos avançaram e não era mais assunto buscar gente e deportar. E aí eu sobrevivi, a minha irmã também sobreviveu, outra irmã estava escondida, a minha mãe também estava escondida, o meu pai foi levado ao gueto. Dentro de Budapeste? No gueto de... Mas ele sobreviveu? Sim, também. Todos nós sobrevivemos em janeiro, e acho que por volta de 20 de janeiro, terceira semana, todo mundo já estava junto. Então, e aí começou uma outra época. Sim. E aí, depois da guerra, o que a família fez para se sustentar? No início, os meus pais retomaram as atividades deles, eram comerciantes, nós tivemos várias lojas. Aí eu, em 45, comecei o primeiro ano do ginásio.
eu estudei no Jiddu Gymnasium até... Ou seja, no colegial judaico. Judaico, até o 6º ano. Nos últimos 2 anos, em 48, 49, tinha muito fake news. Disseram quem estudava em escolas religiosas não podia entrar na faculdade. Então, nós mudamos, vários colegas mudamos para Kölsche Gymnasium. Kölsche é diferente ginásio. Sim. A gente se formou no ginásio e depois veio a faculdade. Eu era um bom aluno, mudei, como era criança, muito levado. Como adolescente já mudei e estudei bastante. Que curso que fez? Qual foi seu... Eu queria entrar em engenharia eletrônica. Eu fiz teste de admissão. É interessante, a comissão que me entrevistou tinha 3 pessoas. O presidente dessa comissão era um conhecido e amigo meu. Só que, naquela altura, ele virou comunista e militar, tinha era, se não me falha mesmo, era capitão ou tenente, e foi ele que me barrou. Ele disse que eu era inimigo de classe, por conta da família, das atividades da família? E não entrei na faculdade da engenharia. Ao voltar para casa, eu parei na outra faculdade, perguntando se tem vaga. Ötösvård, Természettudományi-kar. Ciências naturais. Naturais. E entrei com física. Eles me disseram, não, tem vaga, tem documentos. Estava voltando justamente dessa entrevista trágica, eu diria assim, e entrei na física. E lá me formei como físico em 1956. O ano da Revolução contra os soviéticos, né? Esse foi um pouco antes. Eu me formei justamente no meio do ano, quando a Revolução era outubro, 26 de outubro. Sim. E o que aconteceu durante a Revolução? Ainda estava na Hungria? Eu estava na Hungria. Em casa também parou a vida, a gente não saiu. Aí começamos a discutir, nem o trabalho. Eu já trabalhava no Eletrônicos Mérőkészülékek-gyára, EMG, em Angyalföld. Ou seja, na fábrica de medidores, de aparelhos de medição. O trabalho estava suspenso e estávamos pensando, eu queria sempre conhecer o exterior. Chegamos à conclusão, entre a curiosidade e as oportunidades que poderiam aparecer, melhor sair do país. Então, isso depois da Revolução, esse pensamento chegou depois da Revolução. Um mês depois, em 19 de novembro, a gente saiu, enquanto as minhas irmãs passaram no mesmo dia. Eu levei 3 dias para passar a fronteira. Para a Áustria? Em direção da Áustria? Em direção da Áustria. Aí a gente foi recebido. Fiquei lá, não me lembro se 2 semanas, num lager, um campo de recebimento dos refugiados, e depois eu fui para Viena, onde encontrei as minhas irmãs. Sim. Em Viena, a gente tinha que esperar 3 meses até a gente recebeu todos os documentos do consulado da Embaixada Brasileira, que autorizaram a vinda aqui para o Brasil. Também uma coisa curiosa, que nós não tivemos nenhum conhecido aqui no Brasil. O cunhado do meu cunhado
uma pessoa distante, cunhado do cunhado, recomendou que vivia em Paris. Ele recomendou: se vocês querem ir a algum lugar, vão para o Brasil, é um país do futuro, etc. Então, ele nos convenceu para vir para o Brasil. Então, a gente veio aqui depois de 3 meses em Viena. A gente chegou aqui no Brasil 7 de fevereiro de 1957. No navio. E nesse navio vieram muitos húngaros, né? Também outros. 250 pessoas, como eu saiba. Sim. O Katalin Brett outros entrevistados, exatamente, a Katalin também. E a Susana Veneziana também vieram. E mais outras pessoas. Então, aqui a gente começou, como eu estava formado em física, qualquer lugar eletrônica deu oportunidade, e algum conhecido recomendou, e comecei a trabalhar na Philips. Sim. E depois, lá 3 anos, e depois General Electric, procuraram pessoal formado, e eu aproveitei todas as oportunidades, fui para General Electric, e depois de lá eu fui para Philco, rádio e televisão. A Ford Automóveis comprou a Philco Rádio e televisão, então fiquei 24 anos na organização Ford. Grandes empresas. Sempre grandes empresas americanas, exceto o Philips. Eu fiquei lá 24 anos, e depois, em 91, eu me aposentei. Daí fiz consultoria até 2009. E nos últimos 10 anos, eu praticamente não faço nada. Bom, tá. O descanso merecido, né? Depois de uma vida bem atarefada. E aprendeu o português muito rápido? Aprendeu o português rápido quando chegou? Como na família. Eu já falava inglês e alemão, que não tem nada a ver com português, mas eu tinha e tenho facilidade de aprender línguas. Então, enquanto a gente ia no navio, eu tinha comprado em Viena um livro, mas em alemão, para língua portuguesa, estudei. E quando a gente chegou para o Brasil, durante 3 meses, todas as noites eu aprendi uma lição, e 2 meses, 3 meses depois eu falava mais ou menos. Sotaque, maravilha, erro, mas falei. Sim. Que rápido. Aí comecei a trabalhar de uma empresa para outra, aproveitando todas as oportunidades que apareceram, e fiquei assim. E teve o povo brasileiro, imagino que foi bem receptivo também, é que os outros entrevistados relataram que todo mundo se sentiu muito acolhido. Foi o caso do senhor também? Foi um alívio chegar no Brasil e viver aqui? Um momentinho, alguém está me chamando, eu quero desligar. Tudo bem. Então, eu só perguntei como foi a receptividade aqui no Brasil. Imagino que foi um alívio depois dos horrores. Ninguém, as organizações judaicas ajudaram a gente, e depois, devagarinho, descobrimos húngaro aqui, húngaro aí, inclusive uma organização não judia húngara também ajudou. Emílio Jordan mesmo. Nós tivemos contato com eles também ajudaram a gente. Sim. Tinha boa receptividade. E depois que a gente começou a trabalhar e já começou a se familiar, foi muito bem recebido. Eu era esportista, logo depois alguém me encaminhou a Clube Pinheiros, onde eu fiquei 6 anos, e depois
depois veio o casamento, já acabou. E aí teve uma vida familiar mais calma, Aí, né? está ligado a outra pergunta que fez, como que eu mantive Ah, a sim. língua húngara. Eu queria perguntar que como manteve o contato com a língua húngara, como fala tão bem Bom, até hoje. primeiro, os contatos amigos, a maioria eram húngaros. Uhum. E a moça com quem eu me casei é filha de húngaros. Em casa, ela ouviu falar praticamente húngaro, mas não falava. Então, quando a gente casou, decidimos que nós vamos falar húngaro para ela melhorar a língua dela. Uhum. Então, durante toda a vida, a gente falava húngaro com a minha esposa. Ah, olha, foi a língua dentro de casa, né? Foi a língua dentro de casa, sim. Então, assim, tipo, fez parte do seu dia a dia. É por isso que eu notei que o seu húngaro é perfeito mesmo. E também a minha irmã, que também estava aqui, faleceu, Hum, também com ela só falava húngaro. sim. E ficou, Eu, vários ficou alguém da sua família na Hungria? Tem familiares ainda lá? Ou... Eu tinha na Hungria, eu tinha um primo que já faleceu Sim. e tem uma prima viva que tem deveria ter 94 anos. Nossa. Uhum. Eu de vez em quando mando um cartão para ela, está Uhum. gostando. Ela é surda muda, Ah, mas é esportista. Ela era da seleção dos handicaps da Hungria. aham. Jogava Kong. Hoje não faz. Sim. É, Enfim. Enfim, então... Mas, bom, o contato com a Hungria eu falei ficou... isso, mas Sim. eu li, no início, eu li muitos livros Aham. em. Eu tenho facilidade com as línguas. Eu Uhum. falo inglês, português e E alemão? alemão. Durante a guerra, eu tinha uma tia da Alemanha que ficou conosco durante a guerra. Aham. Eu, como criança, aprendi com ela alemão. Ah, sim. E conseguiu Então, usar... hoje, sim, sim. Em Viena, eu fui Hum. praticamente o tradutor para. Das outras pessoas também, né? Aham. Bom, na verdade, eu estou muito contente de ter conhecido sua história e de ter, bom, escutado que o senhor também sobreviveu a esses horrores de uma forma, bom, podemos dizer que quase milagrosa, mas que graças a Deus deu tudo certo. Está aqui com saúde hoje para nos contar essa história e bom, e para ficar registrado o seu depoimento para as futuras gerações também, e para não esquecermos e não esquecerem as outras futuras gerações pelo que passaram muitas famílias, a sua e muitas outras, dos outros entrevistados e outros que não foram entrevistados, mas que houve milhares de pessoas nessa situação. Mas eu gostaria de agradecer muito a sua participação e, bom, só perguntar se tem alguma coisa mais a acrescentar e... Eu quero agradecer ao consulado. O meu filho, um dos filhos e os netos tornaram-se cidadãos húngaros. Uhum. E em todo esse processo eu tinha contato com, não sei como chama, o cônsul Szilárd Teleki. Szilárd. Uhum. Sim, Szilárd. E tinha uma moça também que me atendeu muito bem, Mariana. Mariana, uhum. Trabalha aqui ainda. Sim, Uhum. o pessoal atendeu bem, Que bom. entregamos todos os documentos e os filhos, o filho e os netos tornaram-se cidadãos húngaros também. Então, Maravilha. o consulado atendeu muito bem. Além disso, eu encontrei esse pessoal em toda vez
quando veio o artista da Hungria, veio aquele pianista György Oravec, sim. Sim, e o Tibor Veil. Sim. Então, e quando eles vieram, então eu quero agradecer, vamos dizer, uma oportunidade para mencionar isso. Então, eu espero que em breve volte a vida à normalidade e possamos nos encontrar pessoalmente nesses eventos e em outros, e que o Senhor consiga ainda assistir muitos eventos e curtir muito a vida, com muita saúde, alegria e boa disposição. É o meu desejo para o Senhor. E muito obrigado. Muito